E as boas notícias no Flamengo não param. Eu tenho mais uma boa notícia para vocês. Depois de a gente ver um Flamengo sendo muito dominante diante de um forte adversário que é o Bahia, chegando a 5 vitórias consecutivas, novamente saindo de campo sem sofrer gol. A gente viu também o exame do Lucas Paquetá constatando nada muito grave, ele vai ficar aí um período longe dos gramados, por pelo menos 10 dias, bota aí 15 dias, 2 semanas, vamos ver se ele volta contra o Vasco no final de semana do dia 3, dia 4 de maio. E tem mais uma boa notícia que aconteceu hoje lá no Ninho do Urubu, na atividade dessa segunda-feira, na reapresentação que aconteceu às 10 horas da manhã. A gente vai trazer essa informação para vocês. Vamos trazer também sobre Douglas Telles. Muita gente me questionando aí nas outras redes sociais, inclusive aqui também nos vídeos, por onde anda Douglas Telles? O que aconteceu com Douglas Telles, que não é mais relacionado no Sub-20 e nem no time profissional? Nós vamos apurar e vamos trazer a informação para vocês. Tem também, galera, Leonardo Jardim, que pretende Leonardo Jardim para o jogo contra o Vitória nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Força máxima, vai girar o elenco, a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Vamos lá, galera, vou começar com a ótima notícia do Flamengo nessa segunda-feira. Paquetá, como eu disse na minha introdução, vai ficar aí alguns jogos longe dos gramados, mas o Leonardo Jardim, olha como é o momento. A fase é tão boa que ele chegou lá no CT Ninho do Urubu e ficou sabendo que Jorginho estava treinando no campo, ou seja, está muito próximo de retornar ao time do Flamengo, a lista de relacionados, jogador que teve uma lesão na panturrilha, novamente uma lesão muscular, mas faz parte do game, é um jogador com idade avançada. O calendário do futebol brasileiro é insano, só para vocês terem noção. Do dia 3 de abril, dia que o Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino de uma maneira vexatória, até o dia 4 de maio, jogo contra o Vasco, serão 10 jogos. É isso aí. 31 dias, 10 jogos. Vocês têm noção do que é isso? Ainda bem que o Flamengo, isso não é nenhuma demagogia, nem um exagero, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano, dá a possibilidade do Leonardo Jardim tentar não sentir falta de alguns jogadores. É o caso do Paquetá, foi o caso do Jorginho. Na ausência do Paquetá, Jorginho retorna. Na ausência do Paquetá, o Saul retornou. Depois de um longo período, meses sem entrar em campo. Voltou, participou do gol do Paquetá com 30 segundos em campo. De La Cruz voltou a performar bem, embora eu acho que não seja titular, não tem potencial para ser titular, mas é uma boa opção para esse setor que está com desfalques. Pulgar continua fora. Everton Araújo cresceu muito na ausência de Pulgar e Jorginho ao lado do Paquetá. Então, Leonardo Jardim perdeu o Paquetá, que hoje ao lado do Arrascaeta é o principal jogador do meio de campo, mas tem o retorno do Jorginho em breve. Vai ser contra o Vitória nessa quarta-feira? Não sabemos, provavelmente. Não vejo o Jorginho sendo titular, a não ser que ele queira dar minutagem ao Jorginho, porque a ideia internamente é rodar o elenco contra o Vitória e eu acho extremamente correto. Já vou até falar logo o time que eu botaria em campo. Estava pensando aqui, Andréu, inclusive sobre Andréu, o goleiro, único jogador do elenco do Flamengo que ainda não entrou em campo com o técnico Leonardo Jardim. Botaria Andréu, Emerson Real na lateral direita, Danilo Vitão na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, meu meio de campo, Everton Araújo, Saul De La Cruz, ou pode ser Everton Araújo, De La Cruz, Saul, aí você bota Luiz Araújo na ponta direita, Everton Cebolinha na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado. Ah, beleza, não quero começar com o Saul nem com o De La Cruz. Ok, Everton Araújo, Saul, Luiz Araújo fazendo a função ali de meia, ele fez isso muito com o Felipe Luiz, na ocasião substituindo a Arrascaeta. Aí você bota a Plata na ponta direita, Carrascal está suspenso, tá? Só para lembrar, não vai entrar em campo. Cebolinha na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado. Opção é que não falta ao Leonardo Jardim. Veni, mas vai poupar geral, beleza. Botando esse time que eu acabei de citar. Não tem condições de ganhar do Vitória, que vai brigar para não cair na Série A do Campeonato Brasileiro, dentro do Maracanã. O Maracanã que não vai estar lotado, até inclusive o Flamengo está fazendo promoção, pagamento em 3 vezes e tal, para tentar chamar o público. Mas assim, gente, Copa do Brasil, time provavelmente reserva, jogo no horário horrível, 9h30 da noite, inclusive. A gente sabe por que os jogos não têm sido mais transmitidos em TV aberta. A gente sabe por quê. Talvez esse até seja por conta do horário, quarta-feira, 9h30 da noite, Copa do Brasil.
mas nos finais de semana sempre horários horríveis. Tanto é que o jogo contra o Bahia é 7h30 da noite de domingo, e mesmo assim mais 60 mil pessoas presentes. Então, gente, esse time que eu acabei de citar não tem condições de ganhar do Vitória? Com todo respeito ao Vitória, todo respeito, mas esse time tem condições, sem sombra de dúvidas. Então, eu rodaria o elenco, e essa é a ideia do Leonardo Jardim, trazendo já a informação para vocês. E por falar em informação, aqui o nosso dever é com a informação. Muita gente me questionando: Vene, cadê o Douglas Telles, jogador com potencial, pode fazer bem a ponta direita, a ponta esquerda, o que aconteceu com ele? Eu fui apurar, e eu apurei o seguinte: atualmente o jogador está no departamento médico tratando uma grave lesão muscular. Eu postei há pouco nas minhas redes sociais, vou trazer aqui para vocês o que eu disse. Para quem pergunta sobre Douglas Telles, pois não vem sendo relacionado no Sub-20 e nem no elenco profissional. O atacante está no departamento médico tratando uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, ou seja, sem chance de ser relacionado por Leonardo Jardim nessa quarta-feira contra o Vitória pela Copa do Brasil. Então, não adianta pedir o Douglas Telles, ele está fora de combate por conta dessa grave lesão muscular. E, de fato, foi até bom eu apurar sobre isso, porque é um jogador que, sim, poderia agregar ali nesse jogo contra o Vitória, por conta da ideia do planejamento de rodar o elenco. O Douglas Telles, gente, é um jogador que tem muito potencial, já mostrou isso, inclusive em adversidades que o Flamengo enfrentou naquela última rodada contra o Mirassol, só a garotada ele foi bem. Então, diante de um contexto ali com o time principal, acho que o Douglas Telles poderia até render mais. E nesse ano ele tem 8 jogos, sendo 4 pelo Sub-20, 4 pelo profissional. 1 gol no Sub-20, 1 gol no profissional. Eu particularmente gosto muito desse jogador, mas ele está fora de combate, está lesionado, não tem como ele jogar nesse momento. Eu vou trazer para vocês aqui também, galera, a programação do Flamengo para essa semana. Na terça-feira, amanhã no caso, 4 horas da tarde, treino. Quarta-feira, 11 horas, treino. 9h30 da noite, Flamengo e Vitória no Maracanã. Quinta, 10h30 da manhã, treino. Sexta, 10 horas, treino. Sábado, 3 horas, treino no CT. Depois da noite, viaja para Belo Horizonte. E domingo, encara o Atlético Mineiro na Arena MRV. Olha o horário, 8h30 da noite, lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. E na segunda, 1h30 da manhã, retorna ao Rio de Janeiro. Olha só, eu estou extremamente contente com o Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Só para vocês terem noção, Leonardo Jardim chegou a 11 jogos sob o comando do Flamengo. Em 6 partidas, o Flamengo passou sem tomar gol. Nesses 11 jogos, o Flamengo sofreu 7 gols, sendo que 3 foram naquele jogo pífio, vergonhoso, foi vexame no jogo contra o Red Bull Bragantino, e ainda bem que com o passar do tempo a gente pode dizer que o ponto fora da curva foi esse jogo. Teve uma cobrança muito grande lá no CT Ninho do Urubu, vocês vão se recordar, o BAP foi lá, muita gente foi lá para fazer cobrança, teve reunião. Eu acho que a conversa surtiu efeito, porque de lá para cá o Flamengo vem fazendo ótimas partidas contra o Santos, contra o Fluminense, pela Libertadores na altitude, pela Libertadores dentro de casa, no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Então o Flamengo vem numa evolução muito grande e pelo menos eu creio que seja o melhor momento do Flamengo na temporada, dentro e fora de campo também. A gente vê um clima muito ameno, muito de paz, um clima muito bom lá no Ninho do Urubu, e dentro de campo a gente vê um Flamengo assim, avassalador, de verdade. É um Flamengo que consegue ser superior ao adversário. Grande parte da partida foi novamente contra o Bahia. O Flamengo poderia ter feito 3, 4, sem nenhum problema. O grande problema do Flamengo no jogo contra o Bahia foi desperdiçar muitos gols. Só que mesmo assim a gente pôde ver um Flamengo que não deu margem para o Bahia pensar em ganhar o jogo. Pelo contrário, o Flamengo foi assim, muito superior em todos os sentidos, tanto na parte coletiva, na parte individual, vários jogadores se destacando. O Lucas Paquetá comendo a bola, joga muita bola e assim, não sou engenheiro de obra pronta, quem me acompanha sabe o quão fã eu sou do futebol do Lucas Paquetá. Inclusive, levanto a bandeira para ele ir para a Copa do Mundo. E não é clubismo. Se eu fosse pensar no Flamengo, eu diria para ele não ir para a Copa do Mundo, porque para o Flamengo é muito melhor ele ficar aqui a ir para a Copa do Mundo.
mas pelo bem da seleção brasileira, o Lucas Paquetá tem que jogar a Copa do Mundo, porque ele está comendo a bola. Novamente fez um gol, confirmando aí a fase artilheira dele, chegou a 7 gols. O Arrascaeta também jogando muito bem, inclusive uma baita homenagem que ele fez ao Oscar, fez o gol, tirou a camisa. Eu acho que ele poderia não levar esse cartão amarelo, poderia ter havido ali um bom senso do árbitro, mas ele aplicou a regra, porque o Arrascaeta tirou a camisa para homenagear o Oscar e depois jogou a bola assim. Tem uma baita foto, inclusive, do Adriano Fontes, fotógrafo do Flamengo, desse registro. Coletivamente falando, a gente vê um Flamengo numa transição rápida, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. E o mais importante, independentemente do time que entra em campo, o Flamengo hoje tem um padrão tático. Por exemplo, no último jogo, o Flamengo entrou com 5 mudanças e agora fez 5 mudanças novamente, e aí a gente pode ver um padrão tático. Por exemplo, na lateral direita, se o Royal entrar, vai fazer praticamente a mesma coisa que o Varela faz. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas vai tentar fazer o que o Alexandre faz. No meio de campo, a gente vê um Everton Araújo jogando muita bola ao lado do Lucas Paquetá. E aí Saúl entra, fez a estreia dele na temporada, depois de se recuperar, precisou de 30 segundos em campo, deu passe para o Lucas Paquetá. Então, além de ter um padrão tático, o Leonardo Jardim está sendo inteligente e também tendo conhecimento, know-how, sabendo administrar muito bem o elenco, porque a gente não vê um Flamengo fadigado no campo, a gente não vê um Flamengo cansado fisicamente falando, a gente vê os jogadores sempre rendendo em altíssimo nível, independentemente de quem entra. Aí entra Bruno Henrique, aí entra De La Cruz, aí entra Saúl. Então, assim, é um Flamengo que, de fato, está dando gosto de assistir. Eu até comentei nas minhas outras redes sociais, está repercutindo bastante, porque hoje está gostoso de ver o Flamengo. É prazeroso ver o Flamengo. Ah, quer dizer que o futebol do Flamengo com o Leonardo Jardim é melhor do que o futebol do Felipe Luiz? Não. Eu acho até que com o Felipe Luiz ia chegar num determinado momento que o Flamengo iria render também nessa temporada, mas fica na base do achismo. Fato é que o Leonardo Jardim está fazendo um feijão com arroz muito bem feito. Por quê? Botando cada um na sua posição. O Plata, vou dar um exemplo. O Plata com o Felipe Luiz jogava em todas as posições do setor ofensivo. Mas o Leonardo Jardim chegou e falou, não, o Plata é meu ponta direita, ponto. O Pedro é meu centroavante, ponto. O Bruno Henrique é o substituto do Pedro, ponto. O Samuel Lino vai ter mais liberdade. Está tendo mais liberdade, está jogando muita bola. O Cebolinha entra no lugar do Cebolinha. Então, assim, ele faz o feijão com arroz muito bem feito, muito bem elaborado, com um tempero, obviamente, português, até porque ele é português, e está fazendo o Flamengo comer a bola. Hoje, sem sombra de dúvidas, o Flamengo é o melhor time no futebol brasileiro. Só que o calendário é tão insano, que isso pode mudar semana que vem. 15 dias atrás era o Fluminense, e assim vai. Só para vocês terem noção, tá, galera? Do dia 3 de abril, que foi o dia que o Flamengo tomou aquele vexame para o Red Bull Bragantino, até o dia 4 de maio, serão 10 jogos. 10 jogos! O calendário do Flamengo é insano. A boa notícia, o elenco do Flamengo é absurdo, com uma qualidade muito boa, várias peças que dão a oportunidade do treinador girar muito bem o elenco. Essa é a boa notícia. E o Leonardo Jardim está sabendo fazer isso muito bem. E repito, com padrão tático, que é algo que todo treinador deseja. Boa noite, Léo. Chegando para esse jogo, o Bahia tinha um dos melhores ataques do Brasil, 49 gols marcados nessa temporada. Qual a importância dessa conquista? Vocês não terem tomado gol, se eu não me engano, o único jogo no Brasileiro até o momento do Bahia que eles não marcaram nenhum gol. Como é que vocês acham que foi essa atuação defensiva, principalmente? Cara, muito bom. Acho uma atuação defensiva, assim, um conjunto assim, de todos os jogadores, em alguns momentos que a gente acabou sofrendo, ficando um pouco com o jogo meio partido, em alguns momentos ficou muito aberto o jogo por conta das transições, e acabou ficando às vezes meio perigoso, mas a gente conseguiu sustentar bem, se defender bem. É uma equipe que controla muito o jogo com posse de bola, e se defende muito dessa forma, né? Às vezes não sofre tantos ataques porque consegue manter muita bola, tem muitos jogadores com pé bom ali no meio, que controlam esse jogo. Mas feliz que a gente conseguiu não deixar eles serem tão incisivos na frente. Chegaram poucas jogadas, eu acho, talvez alguns chutes de fora, né? Teve um chute do João Lucas no segundo tempo, mas um chute de fora que
acabou pegando na trave. E uma bola no primeiro tempo foi um bate-rebate ali, numa bola parada, eu acho. Então, feliz pela atuação. Acho que é um time sempre muito difícil de jogar, mas a gente tem conseguido fazer bons jogos com eles e conseguimos matar o jogo ali no final e sair com essa vitória importante. Obrigado. Valeu. Falando um pouquinho já sobre o confronto que vem de quarta-feira, que é a Copa do Brasil. Ano passado, a prioridade do Flamengo foi passado, né, que era o Brasileiro e a Libertadores, e a Copa do Brasil acabou não acontecendo. Já prevendo esse jogo de quarta, vocês têm uma conversa definida? Prioridade em todos os campeonatos, ou como é que está esse momento do Flamengo internamente em relação à Copa do Brasil? Bom, assim, acho que não só esse ano, mas ano passado também, óbvio que a comissão e a diretoria, eles veem alguns campeonatos talvez com prioridade, talvez optem por uma escolha ou outra, dependendo da escalação, daqui a pouco de preservar um outro jogador que seja mais desgastado. Isso também eu não sei se vai acontecer, mas às vezes acontece por questão de prioridade deles mesmo. Mas para nós, assim, qualquer jogo com a camisa do Flamengo é para vencer, é para classificar, é para qualquer campeonato que a gente entra é para ser campeão, e a gente já foi campeão em 2024, né? Então é muito bom, é uma competição muito boa de se ganhar também com a camisa do Flamengo. Então a gente espera sempre brigar por todas as competições, e a gente tem grupo para isso. Então independente quem for escolhido para entrar, na quarta-feira é para vencer, e o objetivo do Flamengo é sempre ser campeão. Léo, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, além da vitória do Flamengo, foi um dia marcado pelas homenagens ao Oscar, né? A gente sabe que você também é muito fã de basquete, ele era um grande ídolo não só do basquete, do Flamengo. Como foi receber essa notícia para vocês, do grupo, e como foi essa preparação das homenagens? Cara, muito triste perder um ídolo do esporte, como eu disse, não só brasileiro, mas acho que mundial. Mesmo não tendo jogado na principal liga, talvez na NBA, né? É um cara que sempre foi lembrado por jogadores que foram grandes nesse campeonato, os americanos, né, que são os caras que têm mais tradição, mas sempre falaram dele com uma idolatria, né? Eu já vi, o Kobe é um cara que eu sou muito fã e já falou muito dele, então a gente vê o tamanho dele mesmo não tendo jogado, né, talvez na principal liga do mundo. E, pô, muito triste, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer, né, seria um cara que eu gostaria muito. É uma perda pro esporte, uma perda para o Brasil, mas eu quero deixar, óbvio, minhas condolências à família. Acho que ele descanse em paz, né, que possa ter uma passagem tranquila, e as homenagens são muito merecidas, e talvez não consiga chegar no nível de homenagens que ele mereça pelo tamanho que ele tem. Então, acho que não à toa foi o Arrasca que marcou, então tenho certeza que ele estava um pouco junto com a gente hoje também para ajudar nessa vitória. Valeu. Vitória hoje. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Boa noite. Parabéns pela vitória. Você vem fazendo grandes jogos aí, né, cada vez melhor no meio-campo do Flamengo. E hoje o Saul voltou, o De La Cruz voltando também. Queria saber como é que você enxerga nessa competição ali, pelas 2-3 vagas ali no meio-campo do Flamengo, tendo em vista que teu futebol está cada vez melhor, né, cara? Agradecer a Deus pelas oportunidades que eu venho ganhando. Fico muito feliz por estar evoluindo, por estar ajudando o Flamengo cada vez mais. É importante jogadores como Saul, Nico, Jorginho, Pulgar, todos estarem prontos para jogar. Todos os volantes do Flamengo são muito qualificados, e eu acho que, independente de quem estiver ali, quem o Léo Jardim escolher para jogar, vai dar conta do recado. Everton, você falou aí sobre os demais jogadores da posição, né? E que você tem potencial, desde que estava na base, todo mundo já sabe, e quanto você tem crescido também na equipe profissional. Mas o quanto esses jogadores experientes do elenco que dividem a posição com você tem sido importante para o seu crescimento e a sua evolução cada vez mais? Tem sido muito importante, como eu falei ali na outra entrevista também. Sou um cara que sempre pergunta o que tem que fazer. Eu converso muito com o Jorginho. Ele me passa muitas dicas ali, de como fazer o jogo andar para frente, de como estar cada vez mais evoluindo ali, e com certeza isso tem me fazido melhorar cada vez mais dentro de campo. A última agora. O Everton, já aproveitando também, falando dessa tua boa atuação, queria que você mencionasse aí a importância, o que tem de peso, assim, de valor dessa chegada do Leonardo Jardim no teu futebol, se ele te aconselhou alguma coisa, se ele te passou alguma instrução. Um pouquinho desse início do Leonardo Jardim na sua performance e seu desempenho. Com certeza, foi muito importante, né? Assim que ele chegou, ele teve uma conversa comigo, falou que as oportunidades iam chegar,
porque o calendário é muito grande, né? Tem muitos jogos e assim foi. Infelizmente teve as lesões dos outros volantes, mas quem entra ali tem que dar conta do recado e graças a Deus estou tendo minhas oportunidades e conseguindo corresponder à altura. 3, hein? 3 aqui. Vai, pessoal. Vai. Boa noite, Saul. Boa noite, Saul. Aqui. Parabéns pela vitória, pela assistência. Queria saber de você, como você encara esse momento, voltando depois de uma disputa muito grande que está na volância do Flamengo, e se a sua assistência te dá confiança para disputar a vaga ali no meio do Mengão. Bueno, es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera del equipo, tenía muchas ganas de volver, ahora mismo sinceramente no me preocupa competir un puesto o lo que sea, solo me importa recuperarme bien, estar bien físicamente para poder ayudar al Flamengo y cuando esté en plenas condiciones ya es el míster el que decidirá. Creo que tengo mucho que aportar al equipo, me siento cada vez mejor, lógicamente aún voy a estar un tiempo con dolor, pero cosas que los doctores siempre dicen que son normales después de esta cirugía, pero me encuentro bien, sobre todo estoy muy contento de poder estar con el equipo y a seguir así, que el equipo se encuentra muy bien ahora. Boa noite, Saúl. Primeiramente, parabéns pela vitória também. Queria que você falasse um pouco ali do lance da assistência, né? O primeiro toque na bola já deu assistência para o Paquetá, e se essa jogada é ensaiada nos treinos, se foi mais do acaso, se falasse um pouquinho do gol. Fue ensayada antes de salir al campo, le dije a Nico. Bueno, el cambio no estaba preparado para hacerlo antes del córner, lo que pasa que le dije al árbitro que lo hiciese ya, que yo iba a meter gol y bueno, no he podido meter gol porque tengo mucha ansia de meter un gol con la camiseta de Flamengo, pero bueno, una asistencia y el equipo, pues bueno, una victoria que era lo importante.